Sim. Bom dia, na paz de Jesus. Amém. Como os irmãos passaram a semana? Amém. Tudo bem? Graças. Bênção, meus amados. Eu fico muito feliz, enquanto da igreja aqui reunida essa manhã, uma manhã tão bonita, tão ensolarada, de sábado do Senhor. E nesse dia especial, o Senhor tem algo para nos ministrar. Além do que já estudamos essa manhã na escola bíblica proveitosa e edificante, como falávamos, também vamos refletir um pouco acerca das tentações. E para a leitura da Palavra de Deus, quero convidar você a abrir sua Bíblia na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Nós vamos fazer essa leitura e já pedir ao Senhor que fale conosco essa manhã, que aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que é para a honra e para a glória dele, porque ele merece. Amém. Todos os cuidados que ele teve conosco e ainda continua tendo, com certeza, né, ele é digno, amerita o nosso louvor. Assim nos diz a Escritura: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. Então essa bem-aventurança será nossa, se com a graça de Deus vencermos esse desafio. Eu quero te convidar a invocar a presença do nosso Deus, a colocar as nossas vidas nas mãos dele e dedicar essa manhã, essa reunião em adoração exclusivamente para a sua glória. Amém. Vamos buscar o nosso Senhor. Pai amado e poderoso Deus, nós te agradecemos muito por estar em tua casa, o melhor lugar para se estar. Nós te louvamos, Jesus, te adoramos, meu Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, para com os teus filhos, tem nos cuidado dioturnamente e não tem deixado, Pai, nada faltar nas nossas vidas. E se porventura enfrentamos alguma necessidade, através da oração e do clamor, sempre somos ouvidos pelo Senhor. E por isso aqui registramos, Senhor, a nossa gratidão, a nossa alegria em poder compartilhar com o Senhor esse momento de comunhão, de adoração. Usa os nossos irmãos, usa a tua igreja, Pai, e que sejamos edificados, sejamos fortalecidos, Senhor, orientados na tua palavra, e que a nossa adoração, nosso louvor seja recebido nos céus, como incenso, Pai, queimado em glória ao teu nome, como oferta agradável ao nosso Senhor. É o que lhe pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Fica o nosso convite, fica conectado com Deus, que nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero convidar o nosso ministério de música e artes da igreja, o ministério de louvor da igreja, para que junto com todos nós vamos louvar e deixar Jesus perceber e saber o quanto ele é importante para cada um de nós. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor. Glória a Jesus. O Ministério de Louvor cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Vamos agora estar louvando a Deus, exaltando o seu nome, agradecendo por tudo que Ele fez por nós, pelo sol da manhã, pela chuva que cai na terra. Vamos agora estar agradecendo por mais este momento que Ele nos deu, de nós estarmos aqui. E vamos estar louvando junto com o Ministério, onde os irmãos podem estar louvando junto com o Ministério de Louvor. Obrigado, Jesus.
Amém, meus amados? Vamos apresentar a Deus a nossa mordomia. E nesse momento, vamos pedir ao Senhor que abençoe a mão de todo dizimista e ofertante da obra do Senhor. E vamos pedir a bênção do Senhor para todas as famílias. E nos lares não falte o pão cotidiano. E não passe necessidade dos filhos do Senhor. Que as portas da providência divina estejam abertas para suprir sempre o necessário e o suficiente para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos buscar o Senhor em oração. Amém. Pai amado e poderoso Deus, nós te agradecemos muito, Jesus. Te louvamos, porque em todas as coisas temos sido agraciados por ti. O Senhor nos sustenta com as suas mãos poderosas, Pai. Nos cuida a cada passo do caminho e não nos deixa perecer em necessidades. E por isso te louvamos e queremos pedir ao Senhor que a todos os teus filhos que nesse momento são alcançados por essa oração, que experimentem, que vivam o cuidado de Deus, que possam, Senhor Jesus, receber da tua parte o cuidado, o amparo, a proteção e a graça. Que não padeçam, Senhor Jesus, necessidades básicas e nem pesadas enfermidades. Que haja sempre mantimento sobre, Senhor, suas perdas. Que haja sempre, Senhor Jesus, saúde para os teus filhos. É o que nós te pedimos, e que toda a bênção e dádiva sejam enriquecidos para a glória do teu nome. E nós te pedimos, Pai, que sempre haja pão que come força ao trabalhador e que todos compartilhemos as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse nome é
Pois bem, meus amados, minhas amadas, vamos à palavra de Deus. Nós havíamos lido o versículo de número 12, agora vamos continuar a partir do versículo 13. Da Epístola Universal do Apóstolo São Tiago, capítulo 1, continuando a nossa leitura, partindo agora do versículo de número 13. Os irmãos já localizaram? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo número 13, assim nos dizem as Escrituras. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Ou na sua Bíblia pode dizer, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém. Os irmãos estão me escutando bem? Amém. Que bom, fico feliz. Então vamos falar um pouquinho acerca das tentações. Amém, Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade. Antes de entrarmos no mérito da palavra, eu quero transmitir aos irmãos um abraço do nosso pastor José Lima de Farias Filho. Amém. No último domingo nós participamos de um culto por Zoom, por webconferência da Igreja de Madrid. Fomos convidados a participar, pelo pastor e a gente participou e externou aí, enviou um abraço aos nossos irmãos da Igreja de Deus e eu transmito, quase me esqueci, mas me lembrei, recebi o abraço do pastor que está lá em missões, cuidando da Igreja do Senhor lá na Europa. Que o Senhor abençoe e continue prosperando o ministério do nosso pastor José Lima, assim como todos os campos missionários da Igreja do Senhor. Agora, voltando ao mérito da palavra de Deus, a tentação faz parte da vida do ser humano. Ela não é parte da vida do ser humano, mas ela faz parte, ela está ali. É uma experiência que sempre vai estar presente. Desde a queda do homem, ali no jardim do Éden, onde se apresentou aos seres humanos a tentação, pela proposta feita pelo adversário, ela não tem se apartado de nenhum de nós, nem mesmo do próprio Jesus. Jesus, quando se encarnou, quando se fez homem, assumiu a forma de servo e veio a viver entre nós, também passou pela prova da tentação. Teve que enfrentar o tentador. E graças a Deus foi vitorioso e exitoso. Em tempos como esse que estamos vivendo, a tentação pode assumir diferentes formas. E precisar o que é tentação na realidade não é tão simples quanto pode parecer ou soar para as pessoas. O que de fato é uma tentação? O que de fato pode se compreender como uma tentação? Podemos dizer de maneira muito simples que a tentação ela é uma proposta que pode estar motivada pela necessidade, motivada pelo desejo, ou pode apresentar-se como única saída para uma situação ou dilema. A tentação ela pode manifestar-se também na forma de um atalho ou de um caminho alternativo a uma realidade naturalmente mais difícil. Mas o que é a tentação? A tentação é uma proposta que reside no desejo e no interesse do ser humano de alcançar, de obter ou de experimentar algo que não é lícito, que não é bom, que não convém.
Mas a tentação ela tem um campo de atuação muito limitado. Infelizmente, esse campo limitado de atuação é muito vasto dentro da nossa natureza, que é a área da nossa vontade. Ao tentar entender e precisar o que é a tentação, que na verdade é a proposta para a ação pecaminosa, para atuar fora da vontade de Deus, é preciso conhecermos a nós mesmos. O que de fato queremos e desejamos. O que de fato buscamos. Porque a tentação vai atuar dentro da área do desejo e da vontade humana. Só aí a tentação, ela se manifesta, se apresenta forte para cada um de nós. Um exemplo muito simples é, se alguém me oferece um prato de cubinhos de mussarela, serei tentado a comer ou não serei tentado a comer? Isso depende. Gosto de mussarela? Se eu gosto e de repente não possa comer por alguma razão, eu vou me sentir tentado. Não posso fazê-lo, mas quero fazê-lo. Desejo. E se está no campo da necessidade, preciso. Então a tentação vai atuar dentro desse estreito limite, mas dentro de nós um vasto território. Tudo aquilo que queremos, desejamos ou precisamos, buscamos, ansiamos. A Bíblia nos diz que ninguém ao ser tentado pode dizer que a tentação é de Deus, veio de Deus para a sua vida, está sendo tentado por Deus. A tentação é uma prova imposta por Deus, a qual ele tem que superar, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Como o objetivo da tentação em si é o pecado, então não podemos atribuir sua origem a Deus. Isso é óbvio. Que a tentação pode configurar-se numa grande provação, isso nós sabemos, mas a tentação não se origina em Deus. A primeira tentação foi produto das ações do marido, do adversário. E todos os intentos e esforços de descaminho para os filhos de Deus podem estar motivados por 3 adversários no nosso processo de salvação. O primeiro deles é o adversário, o inimigo, Satanás. O segundo é a nossa própria natureza pecadora, a natureza pecaminosa que em nós reside. Chamamos pura e simplesmente de carne. E o terceiro, conhecemos como o mundo, que é o sistema vigente nessa esfera de existência de sociedade, onde os valores se corrompem, onde de forma tendenciosa as pessoas são arrastadas para longe da vontade de Deus. Isso a Bíblia chama de mundo, que é esse sistema decadente, que entrou em corrupção e em decadência e se descaminha para longe de Deus e tenta nos arrastar como a gravidade, tenta nos puxar com ele. E nós lutamos contra essa influência, contra essa força que o mundo, esse sistema decadente, exerce sobre o nosso estilo de vida. Então a tentação pode vir dessas 3 fontes, mas nunca de Deus. Nunca de Deus. Agora, entrando a falar de forma mais própria acerca da tentação e nominando Satanás como o principal tentador, nós aprendemos aqui com o Tiago, pelo texto que nós lemos, grandes verdades acerca desse problema e acerca da ação do tentador. Jesus, quando chamou os seus discípulos, alguns deles, ele chamou, e esses discípulos eram pescadores. E alguns deles Jesus disse: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Você se lembra dessa parte do Evangelho? Pois eu quero dizer para vocês que, segundo como nos apresenta São Tiago, o tentador também é uma forma de pescador de homens. Quando Tiago fala assim,
Quando uma pessoa é tentada, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, então, portanto, Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência, como diz. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Aqui nesse texto existem duas palavras, e uma delas significa seduzir, e a outra significa arrastar. Seduzir e atrair, não é verdade? Aos homens que estão aqui, às vezes as mulheres, as esposas se põem nervosas porque estão andando com você na rua, passa, né, uma jovem, e o pescoço automaticamente, como que numa programação natural e biológica, volteia para ver quem foi que passou, de forma muito desinteressada. As mulheres não sabem disso, eles chamam ato involuntário, não consciente, não denota nenhum desvio de conduta, mas elas se irritam mesmo assim, se irritam, tá? Brincadeiras à parte. Aí a mulher fica nervosa, ela dá um cutucão, um beliscão, não é verdade? Mas por quê? Qual é a culpa? De repente alguma coisa atraente ou sedutora atraiu a atenção daquela pessoa. E ela, atraída, reagiu. A tentação, ela usa do expediente da sedução, pode usar. E a mesma artimanha que se usa na pesca é a função da isca. A isca no anzol, quando se pesca de anzol, a isca no anzol, não é o meu. A isca no anzol, ela tem o papel de atrair o peixe, de seduzi-lo. Está ali, a isca, se for viva, está mexendo, ou se for uma isca artificial, está brilhando, cintilando, alguma coisa de atraente ela tem que fazer, para atrair a atenção do peixe, para seduzir o peixe. Mas só seduz porque o peixe quer algo. Se ele não quer nada, não adianta. Se você usar a isca errada para pegar o peixe errado, você não pega. Por quê? Porque o peixe tem que ser tentado. Se você está usando minhoca e o peixe não gosta de minhoca, você não vai pegar ele. Piá vai me falar que tem que usar milho. Tem que cevar com milho. Se você usar outra coisa, talvez ela não venha. Porque é tentação. A isca usa do expediente da tentação. Tem que atrair o peixe com algo que ele deseja. Então está lá a isca no anzol, balançando, cintilando, espalhando o seu encanto, atraindo os incautos, os desavisados. Só que depois que o peixe abre a boca, abocanha a isca, o que acontece? Depois que ele fecha a boca, ele fica feliz? Se sente recompensado? O que acontece? Aí vem um puxão. Aí daí para frente ele já não está mais seduzido, ele está sendo arrastado. O anzol fere a sua parte interna, e essa ferida não é uma ferida simples, não. O anzol se entranha no seu corpo, e por essa ferida ele é puxado para fora, arrastado, e aí o peixe pode conhecer o seu fim, se não escapar. Muitos peixes escapam, alguns arrebentam a linha, escapam com o anzol na boca. De repente pode não falecer ali, mais adiante, por causa das feridas, aparece boiando logo ali. Acontece. Quem pesca sabe disso. O Alencar, que é especialista no assunto, pelo que me disseram, vai saber. Outros podem até sobreviver, mas a ferida vão carregar. Ninguém sai ileso dessa experiência. Isso a pesca nos ensina. Então o adversário é um pescador de homens e ele atrai a atenção dos incautos com base nos seus próprios desejos. E eles são atraídos, mas depois que eles abrem a boca e mordem a isca, literalmente falando, daí para frente eles são arrastados para o pecado.
E aí são feridos, são machucados. As consequências podem ser fatais, podem ser letais. E ainda que se escape, restarão feridas. Um pode estar lesionado. Ficarão marcas. Então a gente não pode brincar com a tentação e nem com o pecado. Então ser seduzido significa depois ser arrastado em matéria de tentação, para onde não quer estar, para onde a pessoa não quer ir. Que é para onde o pecado nos leva, para longe de Deus, para viver uma situação incômoda, para viver uma experiência triste. Porque logo depois da alegria de se morder o anzol, vem a infelicidade de ser machucado e ferido pelo pescador. Da mesma maneira, a tentação, ela acontece na vida do ser humano. A alegria de colocar as mãos, ou no caso do peixe, a boca em algo desejável, dura muito pouco, em comparação pela luta, pela briga e pela dor da experiência que segue. Se ele pudesse voltar no tempo, eu digo o peixe, ele teria deixado aquele negócio chacoalhando e brilhando em outro lugar, não é verdade? Tinha deixado aquilo para lá, mas não pode mais voltar no tempo. Agora tem que lutar para escapar da armadilha, para se livrar do anzol, ou para arrebentar a linha, e é uma luta muito desgastante. Assim é a vida espiritual do crente. O crente, ele tem que estar vacinado para escapar das tentações. Uma vez caindo em tentação, a luta, o esforço e as consequências são um preço muito alto. A luta para se livrar é muito grande. E as feridas, elas vão ser uma certeza. Então nós temos que aprender a escapar da tentação. Jesus nos ensina. Vamos ouvir um pouco as palavras de Jesus? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41. Vou abrir lá também. Mateus, capítulo 26, o versículo 41. Jesus nos diz, suas célebres palavras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Existe um caminho para que fortaleçamos o ente espiritual e sejamos mais capazes de resistir à sedução, ao encanto das tentações, sejam elas quais forem. Quais forem. As tentações podem ser inúmeras, meus irmãos. Às vezes você é um filho de Deus dedicado a buscar o Senhor, a cultuar. No dia do Senhor, o seu compromisso sagrado, solene, é estar na casa de Deus, na presença de Deus. Mas aí bate a sua porta a necessidade. E com a necessidade vem as preocupações, a insegurança, e daqui a pouco chega uma proposta onde você poderia suprir as suas necessidades, mas em contrapartida, se necessita abrir mão e renunciar a alguns princípios, alguns valores. Aí você se sente tentado a aceitar aquela proposta pela necessidade. E como a gente faz para resistir
para ser capaz de desviar de algo que não vem de Deus, que vai nos tirar da presença do Senhor, que vai nos levar numa direção em que não queremos ir. Jesus disse: jejum e oração. Buscar a Deus, fortalecer a nossa comunhão com Deus. A prática da disciplina espiritual fortalece o homem e a mulher para que se ponham de forma diligentes, vigilantes, sóbrias e também fortes diante da sedução do mal. E quando falamos de sedução, da tentação, estamos falando só no ponto de vista da sensualidade ou da sexualidade. Não, estamos falando das diversas áreas da vida em que podemos estar entre valores e princípios do reino ou necessidades e realidades desejáveis, pessoalmente falando, particularmente falando. E é importante manter esse contato, essa comunhão com Deus, para que não nos percamos no caminho, na busca de conseguir conquistar o que se quer, que o que sacrifiquemos no processo seja o direito e o privilégio de participar deste lugar, por exemplo, de fazer parte da família de Deus, de pertencer à igreja do Senhor. Esse é um exemplo dentre muitos. Os irmãos estão compreendendo? Também, além do conselho dado por Jesus para que nos blindemos contra a influência sedutora da tentação, está as consoladoras palavras do apóstolo Paulo. E aí eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 10. Versículo de número 31. Todos encontraram? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que estamos fazendo? Aí tem a Jane comentou uma coisa, na área das palavras, né? Tem umas 3 regrinhas ali. Isso aqui também são regrinhas dadas pelo apóstolo para tudo na vida. Você pode colocar aí nessa lista de análise de tudo que vamos fazer. Quer comamos, bebamos ou fazemos qualquer coisa, façamos para a glória do Senhor. Se o que eu estou fazendo não glorifica a Deus, não se vê bem, não se sente bem, é sinal que não deveríamos. Se não glorifica o nome do Senhor, é sinal que não é bom. É como a gente falou, né? Se não edifica, se não é bom, se não edifica, se não ajuda, então, para que fazê-lo? Para que dizê-lo? É verdade. Tudo que fazemos precisa glorificar o nome do Senhor. Devemos desviar de situações que nos comprometam. Amém? E para encerrar, meus irmãos, para a gente orar em favor dessa causa, quero convidar os irmãos a colocarem de pé em nome de Jesus. Nós já vamos nos preparar para a oração. Aqui também, em capítulo 10, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos no versículo de número 13, uma palavra consoladora, que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Essa palavra é consoladora porque ela diz que não nos sobreveio tentação que não seja humana.
que não seja com base na nossa natureza. E a segunda realidade consoladora é que não nos sobreveio nenhuma tentação que não sejamos capazes de resistir. Não, isso é impossível. Que eu diga não, que eu não resista, que eu vença, não. É possível. Nenhuma tentação além das nossas forças nos foi otorgada. E diz, e junto com a tentação, o Senhor também nos dá a tentação não vem dele, como a gente já viu, mas a porta de saída, o escape, o socorro vem dele. Amém? Você crê nisso? Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no nosso país, cujo impacto nós só vamos sentir depois. Agora a gente só está vendo os prenúncios, mas nós vamos entrar numa situação, vamos precisar de muita ajuda de Deus, confiar muito no Senhor. E eu temo, meus irmãos, de que alguns de nós sejamos tentados a tentar negociar princípios de nossa fé, em face do que se vai apresentar. Porque dizem os especialistas, e vamos experimentar uma realidade na economia mundial sem precedentes, além da inflação, além da recessão, vamos experimentar uma depressão, uma crise econômica da qual nossa geração nunca ouviu falar. Isso é para deixar assustado? Não. É para que sejamos vigilantes. Eu, em certo momento, tive que enfrentar uma decisão difícil. Ou eu fazia o que era mais seguro e aparentemente melhor para mim particularmente, ou eu permanecia fiel ao meu Deus e à sua palavra e me negaria a me distanciar da casa de Deus em momentos como esse, por exemplo, uma manhã bonita como esta. Eu já enfrentei essa tentação. É uma experiência. E o que eu posso dizer para os irmãos, se a minha resposta tivesse sido diferente, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi uma decisão simples e nem fácil de se tomar, porque tem agravantes. Hoje em dia, os agravantes seriam ainda maiores, reconheço. Eu tenho filhos hoje em dia, mas não foi uma decisão fácil. Mas se eu tivesse tomado outra decisão, é muito provável que nenhum de vocês me conheceria. Talvez algum ficasse contente com isso. Mas é verdade, meus irmãos. As respostas que vamos dar às situações que nos apresentem vai dizer quem somos e quem seremos amanhã. Então quero vacinar os irmãos. Mantenha-se firme nos seus princípios, nos seus valores. Não vai ser fácil enfrentar o que vai se apresentar. Com certeza Satanás vai se aproveitar da situação e vai trazer propostas. O que eu quero é que a igreja ore e jejue, que a igreja se prepare para, acima de tudo, permanecer fiel a Deus. Amém? Amém. Vamos fazê-lo, meus irmãos, juntos? Vamos resistir firmes no Senhor? Então vamos orar e vamos pedir a graça de Deus, a ajuda de Deus. Se a oração e o jejum é o caminho para a gente vencer aquilo que vem, então já vamos começar de agora a suplicar o favor do nosso Senhor sobre as nossas vidas. E Ele com certeza vai nos ajudar, meus amados irmãos. Senhor Jesus, Santo Deus e Eterno Pai, Todo-Poderoso Senhor, nós te agradecemos muito, Pai, pelos teus cuidados sempre presentes em nossas vidas. A mão do Senhor jamais nos falha. E por isso eu quero pedir ao Senhor, Pai, visita cada um dos teus filhos nesse momento, e tuas filhas. Estende a tua graça, Pai, o teu poder divino, a tua benevolência. E blinda, Pai, os teus filhos contra toda forma de mal, contra todas as ações astuciosas das trevas, contra as suas vidas. Pai, livra os nossos lares e as nossas famílias das necessidades, das dificuldades, das lutas, dos perigos, Senhor, que estão circulando por este mundo. Nós pedimos ao Senhor o teu livramento.
Pedimos ao Senhor, Pai, os teus abundantes e necessários cuidados. E colocamos, Senhor, nosso coração e a nossa vida nas tuas mãos, porque sabemos que aí sim estaremos seguros. Cuida, Pai, da nossa vontade. Cuida, Senhor Jesus, do nosso coração. Reserva, Pai, a nossa mente um lugar especial junto a Ti. Nós pedimos, Senhor, essa graça divina. E a todos os teus filhos e filhas que podem enfrentar agora, nesse momento, dificuldades, lutas, adversidades, que também recebam da parte de Deus o escape e a saída, o socorro, a ajuda divina, para que o teu nome seja glorificado. Pai, cuida o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade contra toda forma de males, contra todos os perigos e tentações, contra todas as armadilhas do nosso adversário, contra a sedução deste mundo, Pai, e também da nossa própria natureza. Nós te pedimos, Senhor, esta bênção e por ela te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, agradeço muito a atenção de todos vocês e guarde essa palavra no coração como uma vacina, como uma imunização, para que quando enfrentemos dias maus ou perigos dos mais diversos, lembremos das palavras de Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos a nos advertir do mal. Amém? Que Deus lhes abençoe a todos e uma excelente semana daqui por diante. Tá bom? Sejamos abençoados com a palavra do Senhor que nos diz que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Divino Espírito Santo, seja com todos nós hoje e sempre. Amém, Jesus.